Olá, paz do Senhor Jesus a todos os seminaristas. Vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC. A apostila de número 3, a matéria é a segunda história da Igreja 2. Nós paramos na página 103 e retomamos na mesma página com o tópico abaixo de outras questões. As principais questões que causaram a divisão da igreja foram o filioque e o papado. Em 1054, o Papa Leão IX enviou uma delegação a Constantinopla para debater a questão do papado. O líder dessa embaixada, o cardeal Humberto da Silva, defendeu uma reforma da Igreja Oriental, o que não foi aceita pelo patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulário. Após séria discussão, o cardeal Humberto depositou uma bula de excomunhão contra Miguel na Catedral de Santa Sofia, que rompia a comunhão com ele e se estendia a todos os que o seguissem no dia 16 de julho de 1054. A partir de então, ambas igrejas, a romana e a grega, seguiram caminhos diferentes, tendo seus próprios concílios. Muitos esforços foram feitos para reconciliar as igrejas católicas romanas e ortodoxas gregas, entretanto, todos fracassaram. Em 1965, o Papa Paulo VI removeu a excomunhão contra a Igreja Oriental. Algumas consequências desse cisma foram as seguintes. O ecumenismo ficou comprometido. A Igreja do Oriente ficou à margem de alguns benefícios que fortaleceram a Igreja do Ocidente, tais como os movimentos culturais da Renascença e Reforma. A influência da Igreja no mundo foi pequena em comparação à Igreja do Ocidente. Houve pouca mudança na Igreja em termos de ritual, administração ou teologia. Agora nós entramos na página 105, as Cruzadas. Pano de fundo e causas das cruzadas. As cruzadas são um capítulo tenebroso na história da igreja e ocorreram exatamente em função das conquistas e avanços do islamismo. O islamismo, fundado por Maomé por volta de 622, foi a última das três grandes religiões monoteístas do mundo que tem o Alcorão como seu livro. Alá, o seu Deus, e em Maomé, o seu maior profeta. O islamismo surgiu num período em que a igreja vivia uma grande crise espiritual e moral, quando ela havia se paganizado e o culto a Maria e outros santos já se havia proliferado no mundo cristão. De certa forma, o islamismo foi uma revolta contra a idolatria cristã. O islamismo tentou impor sua religião com o uso da espada, avançando pela Ásia, África e Europa. A expansão islâmica enfraqueceu a igreja e ameaçou todo o império. Um exemplo disso é a igreja do norte da África, berço de Agostinho, que simplesmente desapareceu. E Jerusalém, o berço do cristianismo, foi conquistado em 637, deixando de pertencer ao cristianismo. Além de Jerusalém, conquistaram a Síria em 634, o Egito 638, a Pérsia em 640, o norte da África em 689 e a Espanha em 711. As cruzadas foram organizadas com o objetivo de derrotar os muçulmanos que ameaçavam Constantinopla, salvar o Império Oriental, unir de novo a cristandade e reconquistar a Terra Santa. A partir da convocação para a primeira cruzada, houve uma febre de entusiasmo quando surgiram vários pregadores que diziam ter recebido sonhos e visões com a reconquista de Jerusalém. A primeira cruzada, 1095, convocada pelo Papa Urbano II. A segunda, 1147, diferente da primeira, essa foi um fracasso para os cruzados cristãos. O pregador dessa cruzada foi Bernardo Claraval, que recrutou, através de suas pregações, soldados que seguissem o rei da França, Luís VII, para uma marcha contra os muçulmanos. A terceira cruzada, 1189, foi ordenada pelo Papa Gregório VIII, que obteve a aliança dos reis da França, Inglaterra e Sicília. Após alguns incidentes, apenas o rei da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, realizou a cruzada. Embora não tivesse
conseguido conquistar Jerusalém, conseguiu alguns acordos, dentre os quais foi garantido o direito de trânsito de peregrinos em Jerusalém e intercâmbio comercial. A Quarta Cruzada, 1202, convocada pelo Papa Inocente. Essa cruzada foi uma tentativa de reparar o fracasso da cruzada anterior. O objetivo não era atingir a Terra Santa, mas atacar os muçulmanos no centro do seu poder, o Egito, como base para operações contra a Palestina. Os cruzados tomaram Constantinopla, elegeram um novo imperador e o Império Latino dominou ali de 1205 a 1261. O Império Oriental foi submetido ao Papa novamente. A Quinta Cruzada, 1212, foi chamada Cruzada das Crianças, porque teve a participação de um grande número de crianças, lideradas por 2 meninos que acreditavam que a pureza de suas vidas atrairia o favor divino nessa cruzada. O resultado foi que muitas pereceram pelo caminho e as sobreviventes foram vendidas como escravas no Egito. A Sexta Cruzada, 1248, foi encabeçada por Luís IX da França, que levou uma expedição desastrosa contra o Egito e foi feito prisioneiro. Resultado das cruzadas. Outras pequenas cruzadas foram empreendidas após essa última, mas com exceção da primeira, todas fracassaram em seus objetivos. Eles não conquistaram de modo permanente a Terra Santa e tampouco retardou o avanço do maometismo. O seu custo em vidas e bens foi muito grande, mas, por outro lado, teve resultados positivos na área comercial e cultural. Vejamos alguns resultados positivos e negativos que resultaram das cruzadas. Formação de ordens militares, enfraquecimento do sistema feudal, crescente inimizade entre o cristianismo latino e o oriental. Os cristãos em terras muçulmanas eram tolerados pelos governantes islâmicos, mas após as cruzadas essa tolerância chegou ao fim, o que difundiu a crise na vida dos cristãos. Aumento do poder papal, surgimento de novas cidades, intercâmbio comercial entre países ocidentais e orientais, despertamento da igreja ocidental para o Oriente, valorização da filosofia, ciências e literaturas árabes que foram objetos de estudos dos escolásticos, enfraquecimento do reino oriental com a conquista de Constantinopla pelos ocidentais. Página 108, movimentos de reforma monástica. Após a Primeira Cruzada, houve um zelo religioso crescente que se manifestou em ascetismo, piedade e ênfase na vida monástica. Os mosteiros haviam perdido seu verdadeiro ideal, muitos deles foram saqueados e destruídos por invasores normandos e húngaros, e os que estavam em lugares mais protegidos se transformaram em joguetes das ambições de abades e prelados. Os nobres ou bispos, que eram seus supostos protetores, os utilizavam para seus próprios fins. A vida monástica, que exercia uma fascinação nos seus primórdios, se tornou um estilo de vida de milhares de cristãos, entrou num período obscuro e suscitou a insatisfação de muitos, dando a origem a alguns movimentos leigos que tentaram realizar uma reforma nos mosteiros e na igreja. Esses movimentos foram iniciados por monges, depois pelos frades, que influenciaram gradualmente a igreja e a prepararam para a reforma maior que ocorreria no século XVI. Esses movimentos são conhecidos como cluniacenses, cistercienses, albingenses, dos cátaros, valdenses, franciscanos e dominicanos. Destes, os albingenses ou cátaros se diferenciavam pelo seu caráter herético, porque tinham características doutrinárias semelhantes ao maniqueísmo e gnosticismo. Primeiro, cluniacense. Em 1910 foi fundado um mosteiro em Cluny, na França, com governo autônomo e com proteção papal.
Cisterciense. O movimento cisterciense foi uma resposta ao monasticismo clunaciense que se havia afastado do seu ideal e se tornado rico. Foi fundado por Roberto, monge beneditino, em Citeaux, em 1098, cujo nome latino Cisterciensium se deriva o termo cisterciense. Albigense, o nome deriva de Albi, que ficava no sul da França, também chamada de cátaros, que significa puros. Os cátaros eram dualistas e doutrinariamente estavam bem próximos dos maniqueístas e dos gnósticos. Os valdenses, movimento iniciado por Pedro Valdo, rico comerciante de Lyon, influenciado pela leitura de Mateus 19 e 21, abriu mão de seus bens e se dedicou à vida ascética. Começou a se dedicar à pregação em 1177, mas precisava de permissão para isso, o que lhe foi negado pelo Papa Alexandre III. Valdo não aceitou a decisão e continuou a pregar com seus discípulos, e um concílio reunido em Verona os condenou e os excomungou em 1184. Mas, apesar disso, continuaram pregando de dois em dois, vestidos de uma túnica simples, descalços ou de sandálias, vivendo daquilo que recebiam de seus ouvintes. Os valdenses rejeitavam as missas, as orações pelos mortos e o purgatório, afirmavam que os sacramentos ministrados pelos clérigos indignos não tinham valor, defendiam a pregação leiga tanto de homens como de mulheres, possuíam bispos, presbíteros e diáconos. Os valdenses se expandiram para a Áustria, Alemanha e norte da Espanha, mas foram duramente reprimidos até ficarem reduzidos à sua sede principal no sudoeste de Turim. Na ocasião da reforma, aceitaram os seus princípios e se tornaram protestantes. Franciscanos. O movimento franciscano foi muito semelhante ao dos valdenses quanto à origem. Foi fundado por Francisco de Assis, que foi convertido durante uma enfermidade. Deixou sua família, que era muito rica, e passou a viver na pobreza, um estilo de vida que agradava a Deus. Conseguiu reunir em torno de si um grupo de simpatizantes com os mesmos ideais e elaborou uma regra de vida a ser seguida que incluía, além da pobreza, a castidade e a obediência ao papado. Após uma resistência inicial, o Papa Inocêncio III aprovou essa ordem em 1210. Dominicanos, fundados por Domingos, natural de Caraloga, nasceu em 1170. Domingos foi um brilhante estudante e de profundo espírito religioso. Solicitou ao Papa Inocêncio III a aprovação de sua regra, o que foi negado pelo Papa, que estava preocupado com a confusão que surgiria com a existência de muitas regras monásticas. No entanto, deu-lhe licença para continuar o trabalho, desde que ele adotasse uma regra monástica já aprovada. Continuamos na página 113, a reforma cultural. Os movimentos monásticos tentaram uma reforma interna na igreja, ainda que não tenham conseguido seu pleno objetivo, abriram caminho para o surgimento de outros movimentos que, inconformados com a situação da igreja, tentariam a todo custo uma reforma bem-sucedida. Após os movimentos de caráter reformatório, surgiram alguns movimentos que se distinguiram pelo seu caráter cultural e que afetariam profundamente a teologia da época e a cultura europeia. O primeiro deles foi o escolasticismo, que mudou a forma de fazer teologia quando a fé cristã passou a ser analisada de uma perspectiva mais filosófica do que bíblica. O segundo movimento sai dos mosteiros, passa pelas escolas catedráticas e chega às universidades. As universidades foram o ponto culminante para a evolução cultural e desde o século XIII elas têm desempenhado papel fundamental na formação de estudantes. O Renascimento foi um movimento intelectual e artístico que surgiu na Itália no fim da Idade Média, que revolucionou a cultura e as artes na
Europa. Nós paramos na página 113 com a reforma cultural, retomamos na 113 com o movimento do escolasticismo. Também boa aula, faça as recapitulações e em seguida eu estarei colocando os slides que correspondem à matéria de prova. Bom, Deus abençoe, boa aula.